Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP, que para quem não sabe, SCP significa Segura e Contém Protect, que é uma fundação que retém e contém anomalias e monstros que podem causar grave dano na humanidade. Então vamos falar aqui sobre mais dois, mais especificamente o SCP-094 e o SCP-095. E é claro, nós vamos falar aqui continuando a nossa saga falando sobre os outros SCPs. Mas é claro, eu peço que você deixe o like, que ajuda demais o canal a crescer. Então vamos iniciar esse vídeo aqui para falar do SCP-094, bora lá. SCP-094, nome, horizonte de eventos em miniatura, classe do objeto, contenção. O SCP-094 está imóvel e ele não pode ser retirado, então foi feita uma base no entorno dele. Essa base foi construída a fins militares pela Fundação para impedir a entrada de civis em seu território e também para análises com relação às anomalias que ocorrem no SCP-094. Pessoas sem autorização devem passar pelo menos 1 km de distância próximo do SCP. O SCP-094 está contido em um cubo de aço com acrílico de 3 por 3 metros. Esse cubo está numa sala específica e só pode ser acessada por membros de nível 4. A sala em si está protegida com funcionários que portam tranquilizantes e também, obviamente, seguranças que utilizam armas de nível padrão. Descrição: o SCP-094 assimila-se a uma esfera preta que flutua com 1 de diâmetro. Tudo que se aproxima do SCP-094 tende a ser puxado para seu centro e absorvido, até a própria luz é absorvido pelo SCP. Esse fenômeno foi chamado de horizonte de eventos em miniatura. Embora similar a um buraco negro, ele não é um buraco negro, já que ele não apresenta gravidade. Através de análise de pesquisa, descobriram que o SCP-094 apresenta sons, ou seja, ele pode emitir sons, tipo sons da natureza, sons humanos também podem sair do seu núcleo, pode ser escutado, ou até zumbidos, alguns ruídos que ele acaba soltando, porém não se sabe de onde vem essa origem daqueles sons que ele acaba emitindo. Tentativas de comunicação com o SCP-093 acabaram fracassando. Não se sabe se aqueles sons que o SCP acaba soltando são sons realmente dele ou daqueles seres que ele acabou absorvendo. Também vale se destacar que pode ser sons de lugares que ele também esteja conectado, que pode ser sons de outros lugares distantes. De toda forma, qualquer comunicação com o SCP-094 não acabou dando resultados. A esfera assim foi descoberta em 1927 na província de Chubut, na Argentina, e estimada como uma bola de boliche. Ao analisar, descobriram que o SCP pode dobrar de tamanho a cada 31 anos. O pesquisador que analisou o SCP-094, ele descreveu que em 2050 o SCP-094 pode chegar a aproximadamente 1 km de largura. O SCP-094 está sendo contido pela Fundação SCP e também é um grande mistério com relação a ele, afinal de contas não se sabe onde aquelas pessoas e aqueles objetos que o SCP acabou absorvendo foram parar. Vai se destacar também que se ele continuar expandindo da maneira como ele está expandindo, ele pode acabar absorvendo o mundo inteiro. Toda coisa que se aproxima dele ele vai acabar absorvendo. E os membros da Fundação estão só formando uma área ao redor dele, para impedir que qualquer um se aproxime e ele acabe absorvendo. Mas se ele continuar crescendo, ele vai continuar expandindo e provavelmente com essa expansão ele também vai acabar absorvendo mais pessoas até o mundo inteiro. Como eu havia mencionado, o SCP não é um buraco negro porque ele não apresenta gravidade, mas ainda assim ele é um grande risco para a humanidade se os membros da Fundação não conseguirem encontrar uma maneira de impedir o seu crescimento. E esse daqui é o SCP-094 que está sendo contido pela Fundação SCP. SCP-095, nome, Aventura Atômica de Home Royal, classe do objeto, seguro, contenção. O SCP-095 deve estar dentro de uma capa de película padrão de contenção e ele deve estar armazenado em um cofre específico da Fundação para que ele não se desgaste, já que ele está muito velho conforme a sua idade. O SCP em si apresenta uma idade de desgaste muito grande, então ele deve ser extremamente cuidado e trancado enquanto não estiver sendo analisado pelos pesquisadores da Fundação SCP. Descrição: o SCP-095 aparenta ser o conjunto de 3 histórias em quadrinho de gibis e de preto e branco, moderadamente envelhecidos impressos em 1932. A capa traseira e dianteira do SCP-095 foram arrancadas e não sabem o seu paradeiro, e também várias partes estão ilegíveis devido à água presente na qual ele estava durante que foi encontrado ele. Muitas partes estão ilegíveis devido à água. O SCP-095 foi encontrado numa loja de antiguidades, onde o vendedor alegou que não leu nada senão a editora da capa principal e estava lá guardado. Foi encontrado pelo membro da Fundação e ele apresentava algumas anomalias presentes nele que levou-se até a Fundação SCP. Descobriu que ele é genuíno, embora banal a salvar pelo seu conteúdo.
Ele foi impresso com papel de celulose barata e com tintura em expressos na sua época. O selo da editora indicado, na qual ele foi escrito, foi criado, foi Future Funes, uma empresa que opera fora da cidade de Park Lake. Todas as pesquisas e investigações até agora têm demonstrado tanto a empresa quanto a cidade são completamente inexistentes. Eles tentaram procurar durante muito tempo a origem da qual essa fábrica e essa cidade, porém, totalmente, tanto a cidade quanto esse local, como foi mencionado, não existem, como uma cidade fantasma na qual esses 3 SCPs acabaram saindo. A história em quadrinhos em si é uma história de ficção pulp científica intitulada As Aventuras Atômicas de Ron Han-gun, com o personagem principal semelhante-se identicamente com o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Cada história começa com um grande painel de leitura. No momento, o mundo futurista da década de 1980 e apenas Reni Hagen pode salvar o dia. Ele aparenta ser uma história com autossuficiente. Eu vou contar para você um trecho dessas 3 histórias que, embora sejam realmente criadas, elas narram partes das histórias reais do que aconteceu realmente, fatos reais que foram formados para criar uma história em quadrinho, como posso assim dizer. E eu vou descrever essas 3 aqui para você. A primeira delas foi o Rony versus Almirante do Espaço Carter. Essa daí foi o primeiro gibi. Essa história força o governante do planeta de Rony Hang e seu ajudante do espaço, Herbert, contra o titular Almirante do Espaço Carter. Pois, embora disputando a posição de espaço Marches, ambos os eventos acompanharam o acontecimento das eleições presidenciais de 1980. Assassino espacial. Nessa história, o personagem chamado Spaceman, Hicklin, enquanto se prepara para assassinar o espaço Marshal, Hagen, ele consegue pegar Hagen de surpresa e consegue feri-lo com seu raio devastador, antes de ser subjugado pelos soldados de Hagen. Os eventos obviamente referem-se à tentativa de 1981 do assassinato de John Hagen, Jr. Planeta Selvagem. A história segue a tentativa de Hagen de criar um exército de robôs no planeta coberto de selva de Nice, a fim de protegê-lo de todos os bandidos da área do mal. Apesar de Hagen ser dito que ele iria perder seu comando se ele interferisse no planeta Nice, ele envia seu tenente-coronel ao espaço Einstein para construir secretamente uma força sob a cobertura da floresta. Quando seu plano é descoberto, o coronel do espaço Einstein toma publicamente a culpa e salva seu superior. Esse enredo narra controvérsias do que aconteceu contra o Irã de 1986. O SCP-095 está sendo contido pela Fundação SCP e não sabem a sua origem. Vários eventos que ocorreram na vida real, o gibi se retrata como se fosse de fato verídico, como se pegasse fatos reais e transformasse na parte de gibi, transformando na vida daquele capitão. Vale se destacar também que vários fatos que ocorreram, que foram reais, o gibi apresentou no seu universo. Até fatos que foram ocultados pela mídia, o SCP também apresentou nesses gibis. Então estão tentando encontrar uma maneira da sua origem e quem foi que criou esses gibis, apesar dele ainda ser extremamente antigo e a cidade na qual ele foi criado é inexistente. Eles ainda estão tentando encontrar a origem desse SCP, sem falar as páginas perdidas que acabaram desaparecendo dos gibis. E esse daqui é o vídeo do SCP-094 ou SCP-095. Se você gostou do vídeo, peço que você dê seu likezão que ajuda demais o canal a crescer. Se você quiser conferir os outros SCP, estão bem aqui na playlist do canal. E é isso, né? Obrigado por tudo, valeu e passe bem.